Então, gente, é aquilo que eu estava dizendo a vocês, o Espaço Cidadania, quem for aqui da região de João Pessoa, já antecipo para vocês, se quiser conhecer, é só marcar, e tá meu arroba, tem meu telefone no final do a vocês também, e vocês conhecem, e podem utilizá-lo também, que ele é também uma espécie, vamos chamar assim, de cowork público. É um lugar que a gente pode ajudar vocês a desenvolver tecnologias, a amadurecer tecnologias que sejam aplicáveis, naturalmente, tem que ser a gestão pública. Não necessariamente a fiscalização e o controle externo, certo? Então, para começar, eu queria não deixar de focar, que eu acho que é fundamental, a gente vive o que a gente chama de pós-modernidade e o século XXI é considerado para muitos o século das cidades. E isso tem algumas características interessantes. Primeiro, a questão da população, da expectativa de crescimento populacional. Claro que a gente já tem países como o Brasil, que de certa forma está freando, mas se você pegar Indonésia, pegar Nigéria, você pegar Índia, você tem estimativas aí a chegar a 9,7 bilhões de pessoas. Tu imaginas, a gente está com uns 7,7 bilhões de pessoas. E as pessoas cada vez migrando, né, que a gente vive também um processo de urbanização sem precedentes. Claro que é também uma característica interessante, Pablo, é que a gente migra para as cidades sem perder a produtividade do campo. Então, a gente está conseguindo produzir alimentação a despeito da qualidade disso, mas está fazendo. Mas as pessoas estão migrando fortemente para as cidades. E mesmo a gente tendo urbanizações altas no Brasil, ainda, por exemplo, só tem 35% de urbanização. Então, tu imaginas um cenário em que a gente tem um crescimento populacional muito forte, a gente tem uma urbanização muito forte, ou seja, é considerada a era das cidades, a gente vive no meio de um processo, vamos chamar assim, disruptivo, tudo gestado no seio da quarta revolução industrial, e tudo indo para onde? Para dentro das cidades, ou seja, a gestão de cidades passa a ser uma questão estratégica, e isso é fundamental do ponto de vista público. E para tornar a coisa ainda mais complicada um pouco, a gente tem uma espécie de ultimato da natureza que diz assim, você tem um limite, você já vai ter problema sério com esse limite aí de aquecimento global. Se você extrapolar esse limite, as consequências serão desastrosas. Agora, tu imagina todo esse cenário, né, para a gente lidar, aí você pensa o seguinte ainda, além disso, ainda eu tenho assim, o avanço das cidades inteligentes, a internet das coisas, os big data, a distribuição de sensores pelas cidades, captando informações, então, assim, tudo vai o quê? Vai migrar para um processo decisório que você vai misturar humano, computador, algoritmos, assim, é muita complexidade. A própria natureza falando, porque quando você traz para a natureza sensores, ela também fala e demonstra sua indignação com o tratamento que ela recebe. Então, é um mundo hipercomplexo e hiperconectado. E nesse mundo, quando a gente vai falar de cidadania, que a gente vai ter um mundo hipercomplexo e hiperconectado, e será que a gente tem uma gestão pública à altura desse desafio? Se a gente vai ter uma gestão de cidade, que a gente tem que gerar prosperidade, tem que gerar qualidade de vida, tem que respeitar e agora lidar cada vez mais, não mais de um conceito antropocêntrico, mas de um conceito que você deve abranger não só a questão das pessoas, mas também a questão da fauna, da biodiversidade e de seres não humanos. Porque a gente tem inteligência artificial hoje que está captando informação e tomando decisões. E isso não é só no mundo privado, tá certo? A gente vive hoje que a gente chama de cidadania digital, que não é mais aquela cidadania focada dos gregos, simplesmente nos cidadãos e nas pessoas. Não! Hoje os animais falam, as árvores falam que tem sensores, as pontes que a gente constrói estão sendo construídas pontes com sensores, as pessoas. Então, quando você junta tudo isso num ambiente digital de tomada de decisão, é essa cidadania, não é mais simplesmente só o cidadão falando. Então, realmente, é um mundo, de certa forma, complexo para a gente da gestão pública lidar. Então, a cidadania digital, nesse sentido, ela traz para a gestão pública hoje grandes reflexões e grandes perguntas, porque poucos se tem essa noção do que é a cidadania dentro desse contexto hoje de gestão pública, principalmente ocidental. Claro que eu separo um pouquinho a gestão, principalmente daqueles países do norte da Europa, Suécia, Dinamarca, mas se você vê a decadência que existe hoje na gestão pública, é como se a gente vivesse uma grande crise de credibilidade.
Você vê o nível de aprovação do Congresso americano, você vê o nível de aprovação do Poder Executivo americano, do Poder Executivo brasileiro, sem contar as maluquices, né? Eu estou falando do normal. É assim, tem a questão da corrupção que foi muito forte, apesar do conteúdo de marketing dela, né? Eu digo muito aqui no tribunal, as pessoas não gostam, mas Tribunal de Contas, Ministério Público, a gente está muito focado, às vezes, em combater a corrupção. E a gente não vê nenhum caso na história mundial de um país que primeiro combateu a corrupção para depois melhorar a qualidade de vida da sua população. Geralmente, você vai criando, através da inovação, não só a inovação incremental, mas a inovação disruptiva, você vai aumentando a prosperidade e as instituições vão ficando mais fortes em paralelo. Quando você foca demais só em combate à corrupção, você deixa, inclusive, de criar, de agregar valor e de ajudar a gestão pública a sobreviver. Porque não existe, que é uma coisa que é interessante dizer, às vezes muita gente questiona isso, principalmente porque tem uma visão muito liberal, econômica, e não é que seja toda errada, eu tenho uma visão também um pouco liberal, mas você não tem nenhum caso de um país próspero sem governo eficiente. Você tem até, às vezes, governos mais corruptos e até prósperos. A China ainda tem um nível de corrupção alto. Os Estados Unidos ainda tem um nível de corrupção. Então, assim, a gente precisa reformatar a gestão pública e a gente precisa recuperar essa credibilidade que, de certa forma, foi perdida. É uma crise séria de credibilidade que talvez, e aí é um dos pontos que eu vou trabalhar, a gente está tentando trazer, através da inovação tecnológica, o fortalecimento do ODS 16, que é exatamente tornar as instituições mais eficazes, mais eficientes. A burocracia, a demora, a falta de preparo, a gente precisa tornar a gestão pública mais eficiente. Mais eficiente não no sentido só matemático, ela tem que ser sensível. Tem que ser uma gestão pública sensível, uma gestão pública sensível que eu não gosto de chamar para as cidades inteligentes. É esse conceito que se enquadra o que a gente pode sempre perguntar. É possível a gente ter hoje um agrodigital que aquilo que eu disse, que os novos habitantes, além do cidadão, consiga de fato falar, ser respeitado e que isso tudo de fato é transparente. Há de fato essa possibilidade, com que está começando a se movimentar, a dinâmica que existe hoje da estruturação e do crescimento de um capitalismo agora diferenciado, de uma concentração digital, de uma desigualdade que começou a se tornar exponencial e é inassimilável com o que pode vir pela frente, principalmente com que a gente defende muito, a gente que é ligado à tecnologia, é quase um fetiche, é quase uma fantasia que a gente tem com tecnologia. Mas a gente precisa de contrapesos, a gente precisa de limites, porque senão você vai desempregar as pessoas. E ao invés de a gente trazer inovação, tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar a governança pública, a gente vai aumentar a concentração de renda, a gente vai aumentar a desigualdade. Ou seja, a tecnologia, como tudo, tem suas várias facetas. E, para isso, a gente precisa trabalhar a gestão pública para poder ela incorporar. É mais difícil para a gente tem uma certa dificuldade até de capacitação, tá certo? Nossa, a gente tem um jeito mais lento em alguns aspectos, outros não. A gente consegue ser, inclusive, mais eficiente do que muita gente imagina. Não, o privado sempre é melhor do que o público. Não, nem sempre. Nem sempre. E a gente briga por uma situação que a gente possa ser ou igual ou até melhor, tá certo? E isso é possível, e é esse, assim, o norte desse projeto que a gente chama o desafio de inovação do projeto do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. É nessa perspectiva que a gente criou esse conceito de fazer essa cidadania digital utilizando o que a gente tem de tecnologias de comunicação e tecnologias digitais disruptivas, não só para fortalecer o controle externo, o controle externo é a gente como instituição fiscalizando o gasto público, mas também é fortalecer o controle social, é empoderar de fato o cidadão, porque se você pegar, por exemplo, um portal de transparência hoje, portal de transparência, para quem não sabe, é onde os municípios, os governos estaduais e federais precisam expor os seus números financeiros, a sua contabilidade. Só que aquilo é um negócio tão difícil que só entende um especialista. Então, assim, a lei de informação está aí, é boa,
assim, a lei de transparência é boa, só que as soluções que a gente apresenta para a sociedade, para a gente, assim, expor o que está de fato acontecendo na gestão pública, são soluções que não atendem a um cidadão comum, não atendem a um cidadão que não seja altamente especializado. Então, isso não é cidadania. Então, a gente precisa usar a tecnologia, usar a inovação, mas para criar ambientes amigáveis, ambientes que atraiam o olhar público para, junto conosco e com gestores, a gente aumentar a transparência pública e, de certa forma, você melhorar, e aí melhora, gente, quando a gente começa a incorporar as pessoas no processo decisório, na fiscalização e na observação da execução de política pública, você não tenha dúvidas que os resultados são muito bons. Eu vou mostrar alguns a vocês, tá certo? Então, assim, esse é um dos focos do Espaço Cidadania Digital, é um desafio grande. Outro que é uma coisa que, assim, a gente não pode mais, não tem mais saída. Assim, a gente, quando fala em empreendimento público e privado, aqui eu vou focar um pouquinho mais no público, que é a minha área, não dá mais, por exemplo, para a gente aceitar que a gente faça uma obra pública, por exemplo, uma estrada, um viaduto, só do ponto de vista tendo um olhar na infraestrutura de transporte. Até porque é uma confusão muito grande hoje entre você melhorar, entre aspas, a estrutura viária e você melhorar a mobilidade urbana. Nem sempre, às vezes você dá mais espaço para o carro particular, por exemplo, que é uma coisa que já está mais do que consagrada, mas não está incorporada ainda assim, vamos dizer assim, na cultura gerencial pública, que você aumentar o espaço para o carro particular é você piorar o congestionamento. Muita gente pensa diferente, pensa, não, se eu for aumentando as vias, vai melhorando. Não, a mobilidade urbana pressupõe o quê? Primeiro, o transporte ativo, então você tem que melhorar a vida do pedestre, do ciclista, depois do transporte público, da logística de carga para, por fim, o transporte particular. Então, hoje você, para pensar um projeto público, e isso é muito difícil, gente, eu estou falando aqui, mas para a gente convencer a gente próprio do Tribunal de Contas, dos auditores, do Ministério Público, os secretários, os prefeitos, os governadores, que a gente precisa favorecer a mobilidade urbana, que ela termina dialogando com o conceito de cidade sustentável, é como se a gente precisasse aqui dizer o seguinte, ó, agora, para eu fazer uma obra, para eu fazer uma creche, eu tenho que calcular até o impacto ambiental. Eu tenho que calcular, ver se isso traz mais justiça social. Às vezes as pessoas não têm noção da importância da localização de uma creche, por exemplo. Tem alguns, Pablo, que eu gosto muito, eu acho que Pedro Moreno é um deles, que chama a escola como a capital do bairro, que é assim, eu acho um negócio, um conceito encantador. Mas a gente tem que ter isso, tem que ter essa noção mesmo, porque, por exemplo, se você pega, dependendo de onde você concentre uma escola, você pode, inclusive, fazer entre a chegada do aluno, porque você tem que estimular o aluno a vir a pé de bicicleta, para não acontecer o que está acontecendo com o urbanismo americano, que agora está sendo fortemente questionado pelo novo urbanismo. A gente vive hoje uma epidemia de obesidade e de diabetes nas crianças americanas, porque não andam mais para a escola. Mas para as crianças andar para a escola, eu não posso botar entre uma creche e uma escola uma avenida no meio, porque senão as crianças vão morrer atropeladas. Porque o trânsito brasileiro ainda é muito hostil. A gente tem índice de acidentes de trânsito e de sequelamento de trânsito muito sérios. Aqui no entorno da gente, eu moro no estado da Paraíba, Campina Grande, João Pessoa, Recife, Natal, Pablo, eu já visitei pessoalmente, 70% dos hospitais de trauma são ocupados por acidente de moto. Veja bem, e a permanência, a durabilidade de um acidente grave de moto chega a 57 dias. Compare com o paciente que agravou pela Covid. Então, assim, veja que a gente tem uma pandemia e uma epidemia que eu chamo de acidente de trânsito, que o desenho urbano, a mobilidade urbana pode contribuir muito para isso, inclusive a questão ambiental. Então, assim, resumindo, tu imaginas, quando eu digo assim, a gente tem uma calçada, tem que ter um espaço para o pedestre andar, mas tem que ter uma árvore. Por que árvore? Não é para a gente melhorar a situação de reter mais dióxido de carbono, não é só isso, não, mas para ela sombrear, para poder se andar, porque a gente vive numa região muito quente,
Então, o microclima provocado por uma árvore. A drenagem urbana, hoje, a gente tem situações que chove, que as ruas viram rio e não tem água na torneira. Então, ela puxa 30% da água pluvial, ela filtra para o lençol freático. Então, assim, e mais, viu? Além de embelezar, ela traz um conforto, inclusive emocional, psicológico. Então, assim, é nesse conceito que a gente precisa trabalhar, que não é só tecnologia digital, nem inteligência artificial, nem blockchain, não. Isso é sensibilidade para o que a técnica pode trazer de impacto positivo e de melhor e de solução transformadora para as nossas cidades. Então, assim, a gente está tentando trabalhar para que os projetos públicos também comecem a ter essa percepção. Não só olhar a obra em si, não só olhar a construção do hospital, mas olhar toda a cadeia de transversalidade, de externalidades e de impacto no contexto que ela vai ser implantada. A gente ver o mundo de forma holística e trazer isso para a gestão pública. Claro que vocês já estão vendo aí de cara que para a gente encontrar essa percepção no gestor não é fácil. Para isso serve também esse projeto. A gente faz vários treinamentos hoje, há mais eu fui secretário de obra, depois acumulei planejamento, era também de habitação em Campina Grande, e quando eu voltei, já faz mais de 3 anos que eu coordeno esse projeto, e a gente recebeu muita gente, muito prefeito, governador, deputado, vereador, líder comunitário, líder de conselho, e a gente está tentando plantar essa semente, assim, de perceber a gestão pública como um grande alavancador de prosperidade e qualidade de vida. Mas, para isso, a gente precisa compreender, de fato, o que é que está acontecendo com a gestão pública. Então, o espaço, além de ser um cowork público, o espaço Cidadania Digital que vocês estão vendo aí, é também um lugar da gente treinar e plantar sementes de futuro promissora para a gestão pública. Tá certo? Aquilo que eu disse a vocês, o que é a versão beta para quem é da área de tecnologia, ou da área, você achou inclusive um curso de Movimento Maker, é aquela versão que ainda precisa ser validada, testada, e aí já é um conflito, né? A gente vive num órgão que você não pode errar, ou que você pode errar, mas você tem pelo menos que ter testado exaustivamente uma ferramenta. Então já existe um conflito hoje entre, por exemplo, as inovações que emanam do espaço da linha digital e o conceito de gestão pública de Tribunal de Contas. Isso aí é hoje um movimento, assim, vamos dizer, de fricção, de atrito, mas, assim, é interessante. É, inclusive, uma experiência bem legal que a gente está vivenciando, e eu acho que vai trazer coisa. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, tá certo? A gente desenvolveu um robô chamado Turmalina. Eu acho que na América do Sul é a única robô que analisa portal de transparência, tá certo? Ela, inclusive, saiu do ar agora, que a gente estava fazendo a versão 2, vou explicar um pouquinho a você mais na frente. E a Turmalina, ela entrou em fase de teste. O que é que a Turmalina fazia, para vocês entenderem? Nós somos um tribunal aí, a Paraíba tem 223 municípios, e o Estado, então, ela fazia, 3 vezes por ano, a gente pegava 30 ou 40 auditores, como eu, e abria o site dos municípios de transparência e analisava para ver se ele estava atendendo à lei de informações e se ele, de certa forma, tinha uma usabilidade mínima que pudesse o cidadão navegar por ele. E aí a gente escrevia um relatório, tá certo? E aí os municípios e o Estado receberam um alerta para aprimoramento, inclusive até para pagamento de multa. Esse processo aconteceu historicamente e assim a gente conseguiu melhorar muito os portais de transparência. Só que até tinha município que já sabia quando a gente fazia os 3 momentos no ano que a gente fazia, e tinha um custo, de certa forma, caro. Então, a gente, junto com o Laboratório de Computação de Inteligência Artificial da Universidade Federal de Campina Grande, a gente, ao invés de automatizar simplesmente com planilha eletrônica, a gente desenvolveu um robô chamado Turmalina. Essa robô entrava todos os dias de madrugada, analisava os portais de transparência, e ela já emitia no dia seguinte um ranking, e ela escrevia um relatório igual a um auditor. Só que ela estava lá, bem grande na testa dela, em fase de teste, em fase de aprendizado, porque a gente estava ainda treinando a robô com o mundo real. Eu não podia ficar no relatório, chegar e não deixar de validar com o mundo real. Só que começou a ter problema, por quê? Ela, às vezes, baixava a nota de um município, e a imprensa e a própria oposição começou a usar isso muito fortemente. O município X está escondendo as informações da robô. Inclusive, foi interessante que a robô começou vamos dizer assim, ela começou a ter quase uma vida própria. As pessoas desacreditavam, mesmo ela errando, que às vezes era erro dela,
que a gente precisava calibrar. Aí, mesmo às vezes ela errando, as pessoas confiavam mais do que quando eu respondia por telefone. E uma coisa que foi muito interessante, que a gente percebeu, que aí é isso que eu estou querendo chegar para vocês, eu fui chamado pela presidência, o presidente está tendo muito problema, eu estou recebendo aqui muita gente que está reclamando, eu digo, ó, a robô foi criada para também, para ela simular assim, vamos dizer assim, o cidadão, ou a cidadã. Então, quando ela encontra dificuldade, mesmo a informação estando lá, se é difícil, que desestimula a pesquisa no portal de transparência, ela desiste. Ela diz que não está, e isso cria um conflito, porque a informação está, mas é difícil. E aí, na época, eu nunca esqueci que o presidente disse, André, faz o seguinte, tire a robô do ar, teste ela no laboratório, quando ela estiver pronta, aí você põe no ar. Eu digo, aí a gente, quando ela estiver pronta, ela já está ultrapassada tecnologicamente. Então, a gente vai ter que aceitar se expor, acertando ou errando, para a gente inovar. Então, tu imaginas esse conceito de inovação dentro de um órgão tradicional, ortodoxo, como nós, que é um Tribunal de Contas. Então, assim, é uma experiência também interessante, e está acontecendo em várias outras ferramentas, mas eu posso adentrar vocês. Demos grandes passos interessantes, tá certo? Estamos dando grandes passos interessantes. Eu trouxe algumas imagens aí de eventos, certo? A gente traz muitos eventos, tem alguns TEDx daquele, a gente cria uma espécie de talk em TCE, que a gente debate temas específicos, tá certo? Isso aí que a gente fez de Smart City. Aqui é Pablo, que também conheceu, e aí eu fiquei conhecendo o Pablo e o pessoal aí dele, fiquei encantado com a pegada deles, com a percepção e sensibilidade deles para o mundo. Então, assim, foi muito bom, foi uma sinergia muito boa. Também é uma coisa que acontece. Eu vou mostrar a vocês aqui, a gente criou, eu vou tentar baixar aqui para vocês, alguns painéis. O que é que a gente está defendendo, para vocês entenderem bem? A gente entende que não dá para a gente pensar em fiscalizar a gestão pública, modificando um gestor um ano depois ou 2 anos de que ele comete um erro, ou ele, de certa forma, não fez uma licitação corretamente, ou ele não tem um atendimento adequado, até porque a gestão pública hoje foca muito em contabilidade, em resultado financeiro, e não em indicadores inteligentes de performance. Então, o que a gente defende hoje, por exemplo, se você pega um município que está fazendo as licitações tudo direitinho, o cara está fazendo tudo dentro da lei, tá, mas você está tendo um resultado bom na atenção primária, você está diminuindo a quantidade de pessoas que têm diabetes, cardiopatia, pressão alta, não está evitando que eles migrem para média e alta complexidade, que é onde a saúde pública fica mais cara, e a qualidade de vida, principalmente da população mais pobre, cai. Será que você está melhorando o IDEB, o resultado das escolas? Assim, às vezes a gente se preocupa mais com a formalidade do gasto do que com o resultado de eficiência do gasto. Então, a gente entendeu que só é possível se a gente trouxer a gestão pública para tempo real. Eu preciso medir... Andrés, só um minutinho. Ficou na aba del próprio Google Meet. Acho que não ficou na aba tua tela do TCE. Sim, eu vou mostrar agora pela TCE, estou explicando a eles. A gente precisou começar a desenvolver ferramentas, tá certo? Que a gente consiga prospectar, que a gente consiga analisar a gestão pública em tempo real. Não é fácil, tá certo? Mas a gente já é o primeiro estado no Brasil que conseguiu botar a despesa em tempo real. Eu vou mostrar aqui agora a vocês o que seria a despesa em tempo real. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, eu estou clicando, isso é a página do Tribunal Oficial, tá certo? Eu vou clicar aqui num lugar chamado Sagres, tá certo? E aqui o Sagres 50.0. O que é isso aqui, para vocês entenderem? Essa ferramenta permite o quê? Que eu analise, que eu acompanhe, tá vendo esse marcadorzinho aqui, ó? Isso aqui é o que foi gasto até esse minuto entre os 223 municípios do estado. Então, eles gastaram 9 bilhões até a nossa conversa. Se vocês observarem, daqui para o final da conversa, ela altera. Ou seja, eu consigo já, pelo meu celular ou por um computador, ver que despesa foi cada uma dessas. Eu posso aqui botar o nome nesse espaço verdinho de qualquer pessoa, CPF, carga, aparece que ele recebeu. Aqui do outro lado, fornecedor, eu ponho qualquer CNPJ ou até MEI, que são as microindividuais, ou qualquer pessoa que forneceu, que vai aparecer o que foi feito, quanto ele recebeu, qual foi a conta que foi depositada, tem todo o processo, a conta, não a conta depositada da pessoa, de que conta foi. Eu consigo, inclusive, hoje, dizer até quanto tem cada conta pública.
tá certo? Se você olhar aqui, eu já tenho uma ideia aqui, quanto é que os municípios estão gastando de pessoal, eu posso separar por função, por exemplo, função é, quanto gastou de saúde, você está vendo que saúde aqui, está 31%, os 223 municípios, e educação 24%. Em regra, era para a gente estar gastando hoje mais com educação do que com saúde. Esqueci um pouquinho a pandemia. Por que isso? Porque a gente tem uma população mais jovem. Então, o certo era gastar mais com a educação agora para no futuro gastar mais com saúde. Você olhar a gestão pública, a despeito da pandemia, a gente já está basicamente equivalente aí, tá? 24 a 24, 24 a 25. Aí está um pouco maior por causa da pandemia, da Covid. Então, a gente está com mais gastos de saúde. Então, só para vocês terem uma ideia, que como essa ferramenta começa a captar. Aqui eu digo, inclusive, a estratificação. Eu posso entrar no empenho. O que é o empenho? É como se fosse o cheque que o município paga. Posso separar para o município. Então, eu tenho a informação que eu quiser sobre o município. E como é que a gente faz isso? Toda noite, meia-noite, toda a despesa feita pelo município, ele tem que criar uma carga de informações para o sistema tribunal. O sistema tribunal lê tudo e transforma em informação no outro dia. Aí nós criamos também, é isso que eu queria mostrar a vocês, vou sair um pouquinho do site, para vocês verem os outros painéis que nós criamos. Então, a gente tem painéis, por exemplo, você abre aqui os painéis do tribunal, tá certo? Então, você consegue, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês, o DGPB. Isso é um sistema que a gente criou, do ponto de vista deixa eu abrir um pouquinho aqui. Esse sistema você consegue pegar qualquer cidade, tá certo? Eu vou botar aqui a educação. Eu posso pegar qualquer cidade da Paraíba e examinar exatamente como é que está, como estão os indicadores dela. Aqui eu peguei estado, tá certo? Eu vou pegar, deixa eu voltar aqui só para a gente pegar um município para facilitar. Deixa eu botar aqui Campina Grande. Vou botar Campina Grande, que é a minha cidade. Né? Ele já reconheceu. Aí aqui, quando eu abro, porque veja bem, você pergunta, como é que tá a educação da minha cidade? Será que você sabe? Aí, o que é que esse sistema faz? Ele pega desde a formação do docente, Fundamental 1, para quem não sabe, é a responsabilidade mais do município, são os primeiros anos, tá certo? Eu tenho o custo por aluno, eu tenho a adequação da formação do docente, eu tenho as notas do IDEB, eu tenho quantos esses municípios têm de escola integral, eu tenho a taxa de aprovação, de abandono, os diretores com formação superior, diretores que foram indicados politicamente ou foram eleitos. Tem uma série de indicadores, inclusive ele compara com o restante do estado e com a da sua micro-região, que tem certa similaridade, enquadrando você dentro de um ranking. E também você faz comparativos, se quiser, com outros estados, quando é o governo estadual. Então, você tem, além de você ter uma estratificação bem assim, contundente do que como está, isso a gente faz tanto em educação como em saúde, tá certo? Aí você já tem uma visão de como é que está a sua gestão. E isso, porque isso é muito bom? Porque, tu imagina o que a gente está tentando fazer agora, ensinar aos próprios vereadores, as câmaras, que às vezes a Câmara faz o processo de fiscalização sem conhecer os dados, tá certo? Agora, óbvio, você pergunta assim, mas André, o IDEB não sai com 2 anos de diferença, 1 ano? Esse é um problema. O que é que a gente tem que fazer agora? Que é uma das coisas que a gente está pensando. Começar a fazer a avaliação do resultado de eficiência das escolas é um projeto que eu estou pensando, tentando reescrever, e assim já tem algumas ideias bem avançadas, era a gente tentar modular um projeto para mensurar a eficiência bimestral. Por quê? A gente tentou, quando eu estava em Campina, em parceria, naquela Secretaria de Educação, a antiga secretária de Campina, e a gente fez um trabalho interessante. Ela conseguiu acompanhar, só que não era automatizado. Ela acompanhava, Pablo, o resultado bimestral de cada sala de aula. Aí, quando a performance dos guris caía, e das gurias, o que é que ela fazia? Colocava um professor, uma professora de reforço, e aumentava as tarefas de casa. Era automática a resposta. Posteriormente, a gente usou até um conceito de Medellín, de usar aquela história de usar o melhor, né, no lugar mais frágil. A gente começou a abrir escola bilíngue. E aí, para escolher o local da escola, a gente pegou a região mais vulnerável. Impressionante. Com 1 ano, a resposta foi automática. Agora saiu o IDEB,
até eu sair de Campina Grande, tinha se instalado 10 escolas bilíngues, 9 foram avaliadas. O IDEB de Campina Grande é uma nota de 0 a 10, ficou 5,7, que é uma nota até boa em relação à região. Só que as escolas bilíngues, todas passaram de 7,8, teve uma que chegou quase a 8. Você veja a resposta de quando você interfere. Agora, a gente não automatizou. Isso aí era uma coisa que era feita porque as pessoas se dedicavam. E eu não posso trabalhar, pensar gestão pública só apostando no desempenho de pessoas acima da média. Não. Eu preciso automatizar isso, deixar isso mais transparente e exposto para que as pessoas e os gestores futuros garantam esse processo de evolução. Então, assim, a ideia desses painéis, dessas coisas, é trazer essa perspectiva para o mundo real. Por exemplo, medicamentos aqui, esse painel de medicamentos, ele consegue dizer até se o medicamento comprado está com prazo de validade vencido ou não. O preço, se você identificar qualquer falha no processo de aquisição de medicamentos, ele, inclusive, faz uma espécie já de rastreamento até a nota fiscal do fornecedor. Então, você consegue, com isso, que é como se a gente fosse desenvolvendo tecnologias, e a gente vai disponibilizando para o gestor e ele vai reforçando sem custo. O custo dele vai ser capital humano de a gente treinar essas pessoas e eles utilizarem, e eles começam a ter plataformas para auxiliá-los na melhoria da performance da gestão pública. Então, são várias ferramentas, a gente tem até de eficiência de combustível, e inúmeras outras ferramentas. E aí vocês podem perguntar, como é que vocês conseguem toda essa informação? Assim, que a tecnologia saca, né? Mas, assim, às vezes nem é todo mundo que saca. O que é que a gente faz? A gente tem um modelo de contratação hoje, com as universidades, que é uma coisa boa hoje. A gente não precisa, Pablo, sair da Paraíba para desenvolver nenhuma ferramenta que a gente precisa hoje. Por exemplo, inteligência artificial, geotecnologia, toda essa parte de tecnologia digital e tecnologias que a gente chama de disruptivas para a nossa instituição, a gente tem hoje inteligência consolidada na própria Paraíba. Então, facilita muito. O que é que a gente faz? A gente faz as parcerias, as contratações, não da empresa, a gente contrata os laboratórios de computação, os laboratórios de arquitetura, os laboratórios das universidades de Campina Grande e de João Pessoa, e a gente paga através de bolsas, o pós-doutor, o doutor, o aluno, e em conjunto com a gente desenvolve a tecnologia. Qual é a grande vantagem disso? Primeiro, o custo cai para 30%. Segundo, a tecnologia fica, a universidade, a academia fica assim, irrigada do mundo real, e a gente, para participar do processo, também adquire conhecimento. E todo o negócio da gente é o seguinte, a gente, ao terminar o produto, a gente já tem que ter incorporado a tecnologia para não criar uma dependência da universidade. Então, todo mundo ganha. Por que o custo cai? Porque quando você paga em bolsa, você não precisa pagar imposto, nem o professor paga imposto de renda. Então, termina sendo uma remuneração interessante para eles. Quando ele pega 2, 3, 4 projetos, ele consegue reforçar a sua remuneração, eu baixo o meu custo e crio uma sinergia extremamente interessante para a gestão pública. É esse um dos modelos que as pessoas perguntam muito. E aí a gente desenvolveu várias, vamos chamar assim, de robôs, soluções algorítmicas, que conseguem ler automaticamente todas as bases. Por exemplo, qualquer nota fiscal emitida no estado da Paraíba hoje, a gente tem um robôzinho que vai lá, lê tudo e transforma em dados e informações para a gente. Qualquer nota fiscal de medicamento que tem um padrão Anvisa, a gente já ensinou um robôzinho a ler dentro das notas fiscais de Anvisa. E assim a gente vai estar evoluindo para tentar buscar um avanço nesse processo de melhoria da governança pública. Tá certo? Eu vou voltar aqui para a gente dar uma adiantada, para eu partir já para a gente, finalmente, para a gente conversar mais, tá certo? Então, assim, aqui que eu sei a vocês, a gente desenvolve painéis, chama gente de todas as áreas, estagiários, professores, gente da sociedade, a gente começa a interagir, se encontrar, para quê? Para desenvolver. A gente desenvolveu agora uma ferramenta que chama-se Preço da Hora, está sendo passado para os restos dos estados do Nordeste, que ele faz um serviço interessante para o próprio cidadão. Você baixa o aplicativo, chama-se Preço da Hora do Tribunal, você baixa o aplicativo e ele ajuda a vasculhar o que está sendo vendido mais barato no seu entorno.
Inclusive, você pode fazer uma composição de uma feira, tem uma área só para medicamento, tem uma área só para você comprar material de construção, livro, que o sistema da gente pesquisa na emissão de nota fiscal dos últimos 24, 48 horas e diz a você onde você escolhe no aplicativo a distância que você quer, e aí você escolhe o quê? Ele escolhe o lugar mais perto, que está mais barato para você adquirir aquele produto. E agora a gente está partindo nesse processo, usando já a inteligência artificial, para a gente criar um preço de referência para as licitações públicas, que hoje cria muita instabilidade, o gestor, ele fica comprando, às vezes ele comprou acima do preço sem saber, às vezes ele compra por má fé, mas às vezes não, às vezes ele não consegue, a pesquisa de preço dele termina sendo direcionada pela iniciativa privada. Essa ferramenta não, ela vai certificar o preço, é como se um robô saísse pesquisando no mundo privado e público, aí ele faz uma média do preço e diz assim, para você comprar a cadeira X, o preço de mercado é esse. E ele dá um selo no tribunal. Então, ele cria uma confiabilidade para a compra, uma segurança para o gestor e a gente automatiza o processo de compras públicas. A gente vai propor uma compra automatizada, porque hoje os pregões eletrônicos tem muito robô dando lance, só que a gestão pública às vezes se preocupa mais em inibir o uso de robô, era talvez para a gente, ao invés de inibir o uso de robô, a gente usar robô para comprar também, supervisionado por nós, porque eles ficariam vasculhando o tempo todo o preço no Brasil todo, e qualquer gestor que quisesse comprar, acionaria uma plataforma e você teria o preço mais barato. Tu imagina a velocidade, porque quem tem um pouco conhecimento um pouquinho de administração pública sabe que você decide comprar algo da gestão pública e fazer, ele demora muito. E, às vezes, a pesquisa de preço é extremamente demorada. Então, assim, você ganha em escala e você ganha em preço, você ganha em confiança, você cria um ambiente mais favorável. Claro, aos questionamentos, né? As pessoas sempre dizem assim, vocês não estão criando robôs para substituir auditores, ou vocês estão... Qual a ideia de vocês? Claro, existe essa preocupação. A ideia da gente é que a gente parta para um tipo de fiscalização diferente, que a gente possa realmente usar robô, mas é como se fosse a gente tivesse se virando ciborgue. Vamos pensar assim, a gente está hibridizando a auditoria com o robô. Eu vou dar um exemplo para vocês de um processo bem interessante que a gente está fazendo agora. A gente está desenvolvendo a Turmalina 50, que ela tem uma pegada bem diferente, mais na frente eu vou poder apresentar a vocês, não hoje. A gente está desenvolvendo um robô chamado Vanessa, em homenagem a uma funcionária da gente que morreu agora um ano atrás, e era assim, uma pessoa fabulosa, e a gente resolveu fazer essa homenagem a ela. Olha, assim, claro, tem gente que entende mais, mas assim, para vocês terem uma ideia desse mundo como é diferente, estranho. Essa robô, para vocês entenderem, é assim, educação e saúde, tá certo? O município tem que gastar do que recebe de imposto, de tudo, 25% em educação. Se ele não gastar, ele tem conta reprovada. E na saúde, ele tem que gastar 15%. Se não gastar, também tem conta reprovada. O que é que acontece comumente? Quando chega assim, isso durante o ano, tá certo? Quando chega assim, outubro, novembro, que às vezes o gestor percebe que não vai conseguir, aí ele pega e começa a botar despesa que não era para estar dentro da... Porque a lei diz assim, por exemplo, merenda não pode contar para a educação. Aí o cara bota merenda. Tem algumas despesas que não podem ser consideradas no cômputo. Ele sabe que pode, mas às vezes ele põe ali para ver se chega no índice. E isso era um trabalho absurdo para a auditoria ter que pegar. Tu imagina uma prefeitura grande, um auditor com pouco tempo, para procurar nas notas fiscais, nos empenhos, o que caberia e o que não caberia. Aí a gente resolveu com uma área, que é o Laboratório de Inteligência Artificial da UFPB, aí já da UFPB, da universidade que vocês estão fazendo o curso, a ensinar o robô a ler os empenhos. Aí é que fica aquela... assim, é quase para mim, obviamente, que não sou de engenharia de computação, assim, é uma vibe, você pensa que está num negócio de ficção. Aí foi o que a gente fez. Os guri e as gurias, que é uma equipe, a equipe é massa, assim, tem gente assim, de 50, 60, 16, 17 anos, é um grupo, a gente se reúne toda semana e eles vão prestando conta do que estão fazendo. Eles pegaram, a gente pegou 20 mil relatórios de auditoria, 20 mil relatórios de auditoria e 50 mil registros de empenho, esse documento que eu estou dizendo a vocês. Nesse 20 mil relatórios, tinha os empenhos que a auditoria disse que não podia ser utilizado para educação e saúde. E a gente escolheu para treinar robô, para ensinar robô o que era de educação e o que era de saúde, e ensiná-la a excluir. Gente, a gente levou
no primeiro treinamento da robô, que a gente tem, assim, vamos dizer assim, uma base de dados de treinamento e uma base de dados de teste. A gente usou esses 20 mil relatórios, 50 mil registros. Ela aprendeu e foi testada em 53 minutos. Com 53 minutos, ela já atingiu 98% de acerto. Aí a gente pegou o que ela errou, distribuiu para os auditores para examinar, para ver se foi erro da robô ou foi erro do relatório da auditoria. Aí ela foi refinada, a gente refinou a robô. Ela atingiu um número bizarro de 99,7% de acerto no caso de saúde e 99,4% de acerto no caso da educação. E ela processa 20 mil relatórios e 50 mil registros em menos de 5 minutos hoje. É um mundo de ficção, cara. Assim, a gente fica assim, eu fico rindo quando eu vejo o resultado, você fica assim, cara, o que é possível vir pela frente? É por isso que a gente tem que ter o certo cuidado e também não deixar de perceber e ter sensibilidade para esse mundo. Agora, é um mundo muito novo e estranho, que às vezes a gente está discutindo uma coisa, parece que a gente está numa ficção científica, certo? Então, assim, é esse tipo de projeto que a gente está desenvolvendo, tá certo? É esse tipo de projeto que a gente está trabalhando. A gente agora, só para finalizar, prometo, Pablo, não vou nem falar os últimos slides, a gente agora está com acesso, a gente tem um projeto chamado Decide, que é para ajudar as cidades a fazer seus planos diretores. Isso não é unânime nos tribunais de contas. A gente está tentando introduzir, a Paraíba fez esse projeto, e alguns estados estão percebendo que, às vezes, um planejamento urbano, uma falta de adensamento, uma expansão de limite no local inadequado, gera um custo público muito maior, às vezes, do que uma falha na licitação. E ninguém percebe isso. A ineficiência da gestão pública, em termos de planejamento urbano e dos erros que se cometem, cria uma estrutura de custos que inviabiliza fiscalmente qualquer gestão. E esse projeto de Decide é o quê? Para a gente começar a trabalhar, para ajudar os municípios, não só a apontar a falha, mas ajudar eles a melhorar o planejamento urbano. Então, a gente começou com os de drone, começou a trabalhar na questão de mobilidade, e agora a gente está com uma parceria chamado um projeto Brasil Mais, com o pessoal da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, que a gente vai ter imagens de satélite basicamente do dia anterior. E eu posso voltar 10, 20, 30, 40 anos. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está, primeiro, aprendendo a usar a tecnologia, está começando a já usar algumas coisas mais simples, tá certo? Mas qual é a ideia? Vai chegar num ponto que, como eu vou ter... Tu imaginas, por exemplo, uma obra para, eu vou ter um sistema que vai predizer, a obra faz 4 meses que não manda nenhuma despesa. Quando manda nenhuma despesa, o sistema tribunal vai pegar e vai dizer o seguinte, opa, não tem uma despesa, pode estar parada. Aí sai um alerta automático para o gestor. Aí o gestor disse, não, foi um problema de programação de obra, mas eu retomei hoje a obra. Como é que eu vou saber? Eu vou mandar um auditor sair daqui, um carro, jogando dióxido de carbono, espalhando até Cajazeiras, e se eu pegar a imagem de satélite de ontem, considerando que eu já estou com uma precisão de menos de 10 metros, se for uma obra de uma rua, se for uma obra de um canal, dependendo da obra, eu com imagem de satélite, eu consigo ver se ela realmente reativou, se ela começou, tá certo? E se o pixel ficar indecifrável ao olhar humano, eu posso começar a ensinar um IA a ler para mim as imagens de satélite e eu começo a poder trabalhar com auditoria remota, trabalhar com auditoria, com análise de imagens de satélite, trazendo informações para a gente disparar os processos nossos de fiscalização e alertar o gestor. E a sensação que dá também ao gestor que a obra dele está sendo observada, veja que é diferente privacidade para o cidadão comum e privacidade para a gestão pública. A gente da gestão pública não pode ter privacidade. O conceito de transparência para a gente é transparência radical. Eu tenho que estar, é como se fosse, minha casa tem que ser não só o telhado, minha casa, a gestão pública, tem que ser toda de vidro. E aí, a sensação de saber que a gente está observando e a gente está utilizando tecnologia, diminui drasticamente os erros e diminui drasticamente também, assim, não só os erros, até vamos dizer assim, as irregularidades. Então, assim, a pegada da gente é essa, não é uma trilha fácil. Eu falando assim, parece que está todo mundo do tribunal pensando assim, não está, é um grupo minoritário. Hoje a gente tem mais dificuldade, Pablo, de aculturar, de trazer a ferramenta para o público interno do que desenvolver. Hoje a gente consegue desenvolver robôs de várias formas.
a gente consegue trabalhar com IA, trabalhar com análise, começando a trabalhar com imagem de satélite, já tem um projeto do área que está ensinando uma IA a dizer se o pavimento é paralelepípedo, se é asfalto, se está no terreno natural, a gente está avançando muito nisso. Só que para passar para internamente é uma dificuldade gigantesca. Então, a tecnologia hoje é mais gerencial. É aquela história como é que a gente chama? Da habilidade, vamos dizer, software, né? A gente está hoje com dificuldade de trazer para si e convencer todo mundo para, de forma colaborativa, a gente se juntar com a tecnologia para produzir resultados para a gestão pública. Assim, é o que eu tinha a dizer a vocês.